Graça e paz, irmão. Vamos lá para o nosso culto de hoje, né? Hoje vai ter só a ministração da palavra. Que você possa ficar impactado por essa mensagem, né? Que o Espírito Santo possa mover seu coração agora para te dar um conforto, aumentar a sua fé, porque é isso que nós precisamos nesses dias, tá bom? Então vamos orar. No seu canto aí você fecha teus olhos, né? Para a gente orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Pai, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Paizinho, nesse momento, que o Senhor venha, Pai, preencher o nosso coração com o teu Espírito Santo, Senhor, através, Pai, da tua santa palavra, Pai, dando, Pai, discernimento, Pai, que nós possamos entender, compreender, Jesus, os dias que nós estamos vivendo. E mais do que isso, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Pai, em tudo, Pai, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paizinho, age em nós e que essa palavra, Pai, venha penetrar no mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Abençoa meus irmãos que estão em casa, que o Senhor possa, Pai, tocar neles agora. Cada um que está assistindo e que irá assistir, Senhor, essa pregação. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. O título da mensagem é A Pesca Maravilhosa, tá certo? E essa mensagem, ela toca muito em meu coração e eu queria trazer para você, né, nessa noite. A pesca maravilhosa está no capítulo 5 de Lucas e a gente vai ler do 1 até o 11, tá bom? Diz o seguinte a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu então Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem bastante conhecida sobre uma pesca. Por isso que o título da mensagem é A Pesca Maravilhosa, né? E essa passagem ela é muito interessante, ela é muito conhecida. Mas para a gente entender um pouco o contexto, vamos voltar só um pouco, né? No capítulo 4 você vai ver Jesus sendo tentado por Satanás. Você vê que Jesus ele é revelado como Filho de Deus, então o Espírito Santo leva ele para ser tentado por Satanás no deserto. E no capítulo 4 relata justamente isso, a tentação de Jesus. E a gente vê também no capítulo 4 que Jesus, depois de ser tentado, ele vai para Nazaré, né? E ali Nazaré, ele cita Isaías ensinando na sinagoga, dizendo que aquilo que estava escrito estava se cumprindo com ele. E a gente vê que o alvoroço, o pessoal rejeita Jesus, né? O pessoal de Nazaré o rejeita. E então ele vai para Cafarnaum, na Galileia, e lá ele realiza muitos milagres, ensina, as multidões ficam apavoradas, né? Ao mesmo tempo querendo ouvir mais dele, querendo ser curado, ele cura a sogra de Pedro. Então a gente vê todo esse contexto acontecendo. Jesus desde a sua tentação, sendo rejeitado em Nazaré, descendo para Cafarnaum na Galileia e ali realizando milagres. Então as pessoas estavam atônitas naquele local, perplexas com o que estava acontecendo. Também naquele ambiente havia muito a questão sobre o Messias, né? Já era muito citado, várias pessoas antes de Jesus vieram anunciando que era o Messias, então o povo estava perplexo com o que estava acontecendo, estava querendo entender se Jesus de fato era o Messias ou se ele era apenas um profeta. Então estava todo mundo atônito. E Jesus curava, ensinava, até que aconteceu que no capítulo 5, como a gente viu, Jesus vai ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré também é o mar da Galileia, é a mesma coisa, porque a gente sabe que o mar da Galileia não é um mar.
né? Ele é um lago, e aqui em Lucas ele trata como Lago de Genezaré, como ele também é conhecido. E aí Jesus vai para esse local e diz a palavra, como a gente acabou de ler, que a multidão estava apertando, estava mutuando. Por quê? Justamente como eu falei, as pessoas estavam querendo ouvir dele, as pessoas estavam querendo ser curadas, porque algo estava acontecendo em toda aquela região. E aí Jesus, ele vai no Lago de Genezaré para ensinar. E lá, no versículo 2, diz que ele vê 2 barcos junto ao lago. Irmãos, e aqui é muito interessante, porque o Mar da Galileia, ele era usado para a pesca, né? Em Cafarnaum, era usado, a principal economia seria a pesca. E aí, ele olha lá 2 barcos, só que, irmãos, tinha várias embarcações, porque era a economia local. Só que Jesus, ele presta a sua atenção a 2 barcos. E o interessante é o barco que Jesus entra. Qual é o tipo de barco que Jesus entra? O barco que Jesus entra no versículo 2. Ele viu 2 barcos no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isso aqui eu chamo a atenção para você. Qual é o tipo de barco que chama a atenção de Jesus? O barco onde os pescadores estão lavando a rede. O que significa um pescador lavar a rede? Né? O estilo de pesca hoje que a gente tem hoje aqui no Ceará é a pesca artesanal, que era praticada também naquela época de Jesus. Então hoje ainda é praticada essa pesca artesanal. Claro que a gente tem a pesca industrial, né? Mas hoje, se você for ver a maioria das praias de Fortaleza, os pescadores simples, eles ainda utilizam a pesca artesanal, que é aquela pesca que pega aquela rede, joga, né? Isso também era feito na época de Jesus. Então você sabe que quando o pescador ele joga a sua rede e depois ele termina toda a pesca, no processo que ele está lavando as redes, é o que ele está fazendo? Ele está encerrando a sua atividade. Ele está dizendo, olha, eu não vou voltar mais para o mar, porque aqui eu já encerrei. Ele está voltando do mar. E isso é interessante porque o barco que Jesus presta atenção, os 2 barcos, né, ele entra em um, mas ele presta atenção em 2, os 2 barcos têm pescadores que estão encerrando a sua atividade. Não pescadores que estão entrando no mar. Jesus poderia muito bem escolher um que estava entrando, mas ele escolhe um que está saindo, que está lavando. Isso aqui eu chamo a atenção para o nosso dia de hoje. Isso é o tipo de barco. O que significa aí o barco? Significa a nossa vida. Qual o tipo de vida que Jesus ele gosta de operar, que ele opera? Naquela que justamente já perdeu as suas esperanças. Naquela vida que já perdeu, porque, como eu acabei de falar, um pescador, ele encerrando suas atividades, ele está dizendo, olha, eu não vou mais voltar a pescar. Eu encerrei minha atividade aqui. E esse é o tipo de vida que Jesus gosta de agir. Esse é o tipo de vida que Jesus age. Em pessoas que reconhecem, em pessoas que estão dizendo, olha, eu já cansei, não dá mais para mim. Eu estou encerrando aqui minhas atividades, eu não quero mais continuar nisso. Eu não quero mais progredir nisso. Eu estou encerrando porque está desmotivado, porque está de alguma maneira, algumas aflições da vida o atingiu e ele está ciente de que pela sua força não dá mais. Então ele está ali lavando as redes. Lavar a rede, irmão, significa justamente encerrar suas atividades, ou seja, não dá mais para ir. E aí, irmãos, isso é interessante porque às vezes a gente pensa que para chamar a atenção de Jesus nós temos que preparar um ambiente no sentido de sermos altamente religiosos, altamente santos, altamente capacitados, porque só quando a gente for capacitado é aí que Jesus vai agir na nossa vida. Pelo contrário, quando a gente se acha altamente capacitado, quando a gente se acha autossuficiente, aí é que Jesus não age. Deus só age na vida de um ser humano quando ele reconhece que ele não tem mais força, quando ele reconhece que não dá mais para ele avançar. É isso que Paulo fala. Olha, Deus falando para Paulo, olha, é na tua fraqueza que o meu poder vai se evidenciar. O que ele está dizendo para Paulo? Olha, é quando você sabe que você não consegue mais ir, quando você está encerrando suas atividades, quando você sabe que não dá mais para continuar, é que aí que meu poder se aperfeiçoa. Por quê? Porque a transformação que vai acontecer na sua vida não vai ser fruto da sua força, mas vai ser fruto do meu poder. Então esse é o tipo de barco, esse é o tipo de vida que Jesus age. Tá certo? E isso aqui é interessante, ou seja, irmão, para de querer ser, para de querer tentar ser, só apenas reconhece que não é. O que nós temos que reconhecer nos nossos dias é que nós não somos, para então Ele ser na nossa vida. E outra coisa que também chama a atenção, no versículo 13 ele diz que Jesus então ele escolhe, vê aqueles 2 tipos de barco, e esses 2 tipos de barco os pescadores estão lavando, estão encerrando as atividades. E ele então entra em um dos barcos, e ele entra no barco de Simão Pedro, aquele que vai ser o seu discípulo e futuro apóstolo. E ele diz, olha, pediu-lhes, e Jesus pediu, afasta-se um pouco da praia.
e assentando-se ensinava do barco às multidões. Você vê que Jesus, ele entra no barco, ele dá a primeira ordem para o pescador, no caso Pedro. E qual é a ordem que ele dá? Ele diz, olha, afasta um pouco da praia para eu poder ensinar as pessoas. Como eu acabei de falar, a multidão estava espremendo Jesus, ele entra no barco. Quando ele entra no barco de Simão Pedro, ele diz, olha, por favor, afasta um pouco da praia para eu poder ensinar o povo. E você vê que, pelo contexto, Simão Pedro, ele obedece, né? E aqui, irmãos, chamam a atenção também. A praia aqui significa justamente conformidade. Como assim conformidade? Você vê que eles estavam lavando a rede para encerrar a sua atividade. O que Jesus diz? Olha, afasta um pouco da praia. Sai um pouco desse lugar. Porque a praia significava o local onde eles iam acabar tudo. O local onde eles não iam mais continuar a pescar. O local que eles não iam mais persistir. Eles não iam mais progredir. E Jesus diz, olha, se afasta desse lugar. Se afasta desse ambiente. Porque eu quero levar vocês para outros ambientes. Então, irmão, trazendo hoje para a nossa vida, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, a primeira ordem de Jesus na nossa vida é dizendo, olha, sai dessa conformidade. O que é conformidade, irmão? É aceitar a situação que você está. É aceitar a situação, e principalmente espiritual. Hoje, uma das principais coisas que vem matando a vida espiritual das pessoas é justamente o conformismo espiritual. É você se conformar com aquela vida de pecado, é você se conformar com a vida de cristianismo medíocre, se conformar com a vida de realmente só vir para a igreja, realmente quando dá certo, só no dia de domingo, isso aí é só sentar, louvar, ir embora. Irmãos, o conformismo é a principal estratégia de Satanás para acabar com a nossa vida. E o que Jesus diz para Pedro? Olha, sai, se afasta, sai da praia. Por quê? Porque na praia onde você está lavando a rede, você está encerrando, você está dizendo que não quer mais. Então se afasta, sai desse lugar de conformismo. Hoje nós precisamos nos afastar do conformismo espiritual, irmão. Você tem que entender que sua vida tem um propósito. E Jesus ele justamente vai mostrar isso para Pedro no final de tudo. Que sua vida tem um propósito, você tem um propósito nessa terra. Você tem um propósito de estabelecer o reino dos céus através do chamado, da vocação que Deus te colocou. Então se afasta da praia. A praia significa isso, conformismo. E Jesus nos chama a sair desse lugar. A sair desse lugar onde você está dizendo, olha, já acabou, não dá mais certo, já encerrou minhas atividades. Não, irmão, dá certo, mas não pela sua força, você vai ver já, mas pela força de Cristo. Então sai desse local. Tá certo? Hoje tem várias pessoas que estão conformadas, irmão, com o vírus. Várias pessoas estão dizendo, é isso aí mesmo, as pessoas estão morrendo. É mesmo, se pegar esse vírus aí já era, é fatal, vai morrer. Irmão, para com isso, não se conforma com as desgraças desse mundo. Você não foi chamado para se conformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Vocês têm que transformar o mundo. Se o mundo inteiro está pensando em morte, você tem que transformar pela vida. Porque você recebeu a vida de Cristo. Então, se você recebeu a vida de Cristo, você tem que transformar a vida das pessoas que só estão pensando em desgraça. Então, irmão, para de se conformar. Né? Eu até botei no WhatsApp. Nós tivemos mais de 10 milhões de pessoas que foram recuperadas, irmãos, da doença do Covid. Então, por que a gente só foca nas 3 mil pessoas que estão morrendo, em vez de focar nas 10 milhões que conseguiram se recuperar? Então, nós temos que parar desse conformismo, de conformismo de coisas ruins, conformismo de coisas que não vai nos levar a um passo adiante. Então, se afaste dessa praia. Jesus dá a primeira ordem. Nessa passagem, Jesus dá 2 ordens a Pedro. A primeira ordem, Pedro obedece tranquilamente. E isso, irmão, é interessante porque às vezes, Deus vai nos dar ordem, querer que nós haja de alguma forma, mas não é necessário, a gente precisa estar feliz. Porque você observa que no versículo 5, Pedro vai falar que eles passaram a noite inteira pescando. Então, eles não estavam felizes lavando as suas redes. Eles estavam lavando as suas redes porque não tinha nada. Eles estavam lavando as suas redes, encerrando as suas atividades sem ter nenhum peixe, pescando a noite inteira. Então, você acha que eles estavam felizes? Não, eles estavam tristes. E Jesus dá a primeira ordem dizendo, se afaste da praia. Você pode pensar, Pedro está fazendo isso talvez por gentileza, porque Jesus curou a sua sogra no capítulo 4. Talvez, não sei, mas ele obedece. Ou seja, mesmo não estando feliz, ele obedece a Jesus na sua primeira ordem. Irmãos, isso é interessante demais. Nós não precisamos criar uma capa, esperar estar feliz para primeiro obedecer a Cristo, não. Nós já começamos a obedecer a Cristo e a felicidade ela vai nos acompanhar. Então não espera a situação acontecer, o ambiente acontecer para então você agir, não. Haja para depois o ambiente seguir. Então Pedro não esperou. Pedro estava triste, irmão. Estava angustiado, estava desesperado, passou a noite inteira pescando, não teve nada. Mas Jesus, olha, se afasta da praia, ele foi lá e obedeceu. Essa é a primeira ordem de Cristo.
Né? Isso é interessante. E qual foi a segunda ordem? A segunda ordem foi no versículo 4. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Opa, a segunda ordem já é um ato de fé. Porque Jesus é bem claro, diz, olha, agora você não vai só se afastar da praia, você vai lançar a rede para pescar. Não, isso foi um choque para Pedro e para os tripulantes. Porque no versículo 5, Pedro vai dizer, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. A primeira ordem de Cristo, Pedro obedeceu, como a gente vê, sem fazer nenhum esforço. Tá certo? Ele obedeceu. Mas no momento que Jesus diz, olha, agora eu quero que você lance a rede, isso, o que Jesus estava ensinando a Pedro? A ter um ato de fé. Porque, irmão, lançar a rede, sendo você um pescador profissional, que passou a noite inteira pescando, e vir alguém entrar no seu barco e mandar você lançar a rede de novo, isso é um ato de fé. E o que Jesus nos ensina com isso? Para nós exercermos a nossa fé, irmão. Exercermos a nossa fé em ambientes... O que é fé? É a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Isso que diz lá em Hebreus. Então, ou seja, o que é ter fé? É justamente eu dar um passo aonde não tem chão. É eu crer que algo vai acontecer, mas não pela minha força, mas porque Cristo está comigo. Isso é fé, é a prova daquilo que eu não estou vendo. É a certeza daquilo que eu estou esperando e a prova daquilo que eu não estou vendo. E isso é fé, e nós precisamos disso nos nossos dias, principalmente na época que nós estamos vivendo. Muitas vezes Deus está dizendo, olha, se afasta dessa conformidade, mas agora eu quero mais do que te ensinar a não se conformar. Eu quero te ensinar a ter fé, porque é isso que Jesus está ensinando a Pedro. Porque Jesus está preparando Pedro para um discipulado, irmão. Porque você observa no versículo 11 que ele deixa tudo para seguir Jesus, para ser pescador de homens. Mas para poder seguir a Jesus e ser um discípulo de Cristo, primeiro tem que aprender a andar por fé. Porque a palavra de Deus diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Paulo também reforça isso em Romanos. Ou seja, a fé, ela é a força motriz para a gente poder seguir a Jesus. Então não tem como eu ser um seguidor de Cristo, não tem como eu andar nos passos que Cristo andou se eu não tenho um ato de fé. E o ato de fé é o quê? Obedecer a Cristo, mesmo quando todas as evidências dizem que não vai ser possível. É colocar um passo aonde tudo indica que não tem chão. Isso é ter fé. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Deus diz, olha, lança a rede. Ou seja, tem um ato de fé, Pedro. Eu quero te ensinar a ter fé. Eu quero te ensinar a você começar a exercer esse dom que eu te dei. Esse dom que eu coloquei dentro de vocês. Então, irmão, exerça a sua fé nesses dias. Ah, tá tudo dizendo que não, tá tudo dizendo que não vai dar certo, tá tudo dizendo que todo mundo vai morrer, que vai dar tudo errado, a economia vai ser um destroço, milhões vão perder emprego. Meu irmão, lança a rede, velho. Lança a rede. Sai disso daí. Começa a exercer a sua fé. Começa a buscar as coisas que vêm do alto e não as coisas terrenas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca, age num ato de fé, lança a rede. E o interessante é a resposta de Pedro para esse ato de fé. Pedro diz, mestre, nós trabalhamos a noite toda. O que ele está dizendo? Olha, eu não... É interessante que Pedro aqui está mostrando sua humanidade. Olha, Jesus, eu não estou crendo que isso vai acontecer. Olha, Jesus, pela minha humanidade, eu pesquei a noite inteira. Pela minha humanidade, eu passei a noite pescando, eu sou um pescador profissional. E não apanhei nenhum peixe. Só que olha a segunda, o complemento da resposta de Pedro. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro não está negando a sua humanidade. Isso que eu acho fantástico em Pedro, que é um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto. Porque Pedro não nega que ele está descrente. Pedro não nega que ele passou a noite inteira e não sabe se vai pescar peixe. Jesus não quer, irmão, presta atenção. Jesus quer a sua humanidade, ele quer a sua certeza. Ele quer que você seja você mesmo. Pedro aqui foi ele, irmão. Pedro diz, olha, eu pesquei a noite inteira. Eu não estou crente nisso daí, não. Pela minha vontade, pela minha humanidade, eu não creio que isso aí vai dar certo. Porém, Pedro coloca algo acima da sua humanidade, algo acima da sua crença pessoal. Pedro coloca a palavra de Jesus. Pedro diz, olha, eu não creio. Pela minha humanidade, isso aqui não vai dar certo, não. Mas, pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, meu irmão, quando Jesus exigir de você um ato de fé, entenda, muitas das vezes que você obedecer a Cristo, você não vai estar feliz da vida.
Muitas das vezes que você for obedecer às ordens de Cristo, você não vai estar num ambiente totalmente propício à obediência. Não. Mas o que Jesus quer? Que você não, mesmo você não crendo, mas que você obedeça. Isso é fé, irmão. Isso é fé. É você colocar a vontade de Cristo acima da sua. E Pedro fez isso. Ele diz, olha, sobre a tua palavra eu vou lançar. Outra coisa que Pedro está colocando aqui é a força. O que sabe que ele está dizendo? Olha, pela minha força não vai dar certo. Mas pela tua força, sim. Então, meu irmão, esses são dias da gente colocar a força de Jesus, sempre, na verdade. A gente tem que colocar a força de Cristo acima da nossa. Porque assim Ele vai operar na nossa vida. Assim Ele vai exercer aquilo que aos nossos olhos humanos é impossível que aconteça. Amém? Então, irmãos, isso é muito, mas muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Colocar toda a nossa força naquele que de fato é o dominante, é o poderoso, que tem toda a força. O problema hoje é que muitas das vezes, devido a uma humanidade de pessoas que tentam cuidar muito de si mesmo, pelas suas próprias forças, num período desse de pandemia, num período desse onde as coisas estão realmente difíceis, uma crise mundial que a gente está vivendo, e as pessoas ficam assim, mas só que eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. E às vezes, irmão, a oração, que é uma das principais ferramentas espirituais, ela é deixada por último. A oração, ela é deixada no final. Tipo assim, eu fiz tudo, mas não deu certo, então eu vou recorrer à oração. Sabe quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, deixa eu agir pela minha força, mas quando tudo não der certo mesmo pela minha força, aí o Senhor age. Não, irmão, não é assim que nós temos que agir. São dias de nós colocarmos a força de Cristo acima da nossa. De nós lançarmos a rede. Mesmo contra a nossa incredulidade, mesmo contra a nossa desconfiança, mesmo contra o nosso desespero, a nossa angústia, mas lançar a rede, ter o ato de fé, não pela nossa força, mas pela palavra de Jesus. Então é dias, irmão, se está passando um problema, ora primeiro, coloca isso nas mãos do Senhor e depois você tenta resolver, mas você colocou Jesus já na frente. Tenta caminhar naquilo pelas ordens de Cristo, tenta caminhar pela palavra do Senhor. Começa a agir agora, irmão, não segundo as suas disposições, mas abre a palavra, começa a meditar nela e deixa a palavra agir por você. Talvez Deus tenha mostrado para a sua igreja durante esses dias o quanto é importante nós sermos guiados pela palavra do Senhor. O quanto é importante nós abrirmos a Bíblia não apenas como livro de história, mas sim como um livro de bússola, um livro que nos aponta a direção, um livro que nos aponta o futuro correto. Muitas pessoas só abrem às vezes a Bíblia só para ver um livro de história. É legal estudar a Bíblia. Não, irmãos. A Bíblia não é só um livro de história, não. Ela é um livro de bússola, de direção. Enquanto o mundo inteiro está dizendo que tudo vai dar errado, quando você abre lá em Apocalipse, vai dizer que ele está sentado no trono. E o domínio e o controle está tudo na mão dele. Então agora você tem uma bússola. Você não é guiado por aquilo que o mundo está falando, mas você é guiado por aquilo que a Bíblia está falando. E o que a Bíblia está falando? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, a vitória já está em Cristo. Tanto na sua morte da cruz, como na ressurreição dos mortos. Então, meu irmão, tudo já está consumado. Então, a nossa vitória já está consumada em Cristo. Então, você vai dar ouvido ao quê? Ao que o mundo está dizendo ou ao que a palavra está dizendo? Então, você tem que começar a ser conduzido por aquilo que a palavra diz, porque ela é a bússola. Então, irmãos, não se conforme mais com as suas forças, mas coloca tudo na força de Cristo. Lança a rede sobre a palavra de Cristo, assim como Pedro fez. E o resultado disso foi uma consequência extraordinária. Versículo 6. Quando eles fizeram isso, apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto das redes, irmão, começaram a romper. Foi tanto peixe que foi entrando quando Pedro lançou a rede, e os tripulantes, os outros pescadores lançaram, e foi tanto peixe que as redes começaram a romper. E foi tanto peixe que eles tiveram que pedir ajuda a outros barcos que estavam perto para poder pegar a quantidade de peixe. E mesmo assim, com toda essa quantidade de peixe em outros barcos, os barcos quase afundaram. Qual era a quantidade de peixe? Ou seja, os resultados da fé, irmão. Os resultados de você ter aplicado a fé em Cristo Jesus. Então, claro, quando você começar a exercer a sua fé, não pela sua força, mas pela força de Cristo, as consequências virão. As consequências boas virão. Quando você obedece um princípio, você tem as consequências boas daquele princípio. Mas também quando você desobedece, você tem as consequências ruins. E então, observa no versículo 10 e 11 para a gente encerrar. Que mesmo tudo isso acontecendo, esse milagre fantástico de muito peixe, o que Jesus diz? Agora, versículo 10, eu vou te chamar para ser pescador, chamar vocês,
Pedro, Tiago e João para ser pescadores de homens. Ou seja, ele está dizendo, olha, o que eu operei para vocês foi só para despertar a fé em vocês. Mas o que eu quero com vocês é muito maior. Então, meu irmão, por mais que os milagres vão começar a acontecer na tua vida, quando você exercer a sua fé em Cristo, não fique parado nos milagres. Muitas pessoas chegam nessa fase que os milagres acontecem e as pessoas param. Não, isso aqui é só o sinal verde. Isso aqui é só você coloca nos óculos espirituais. É só a atenção, é a chave virando. Mas Jesus quer muito mais coisa. Então Jesus, olha, foi muito lindo, vocês exerceram a fé, o resultado da fé é muito peixe, mas não é só isso que eu quero para vocês. Eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Ou seja, eu quero vocês cooperadores no meu reino. Eu quero vocês trabalhando para o propósito que eu designei para vocês. E aí o que acontece? Ele chama Pedro para ser pescador de homem. E o que acontece? Pedro larga toda aquela vida de pescador de peixe para ser pescador de homem. Então, meu irmão, o que Jesus quer na tua vida? Tirar da conformidade. Ele quer que você exerça a sua fé, para que você colha os frutos dessa fé, mas depois de colher todos esses frutos, entrega tudo para Jesus. E agora segue aquilo que Jesus quer na tua vida. Segue aquilo que Jesus quer. Que é o quê? Transformar você em um cooperador do reino dele. Transformar você em um pescador de homens. Começar a acumular tesouros no céu, não apenas tesouro na terra. Amém? Então, irmão, fique com essa mensagem, que você possa ter sido edificado pela palavra do Senhor. Compartilha com as pessoas, porque muitas pessoas precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de inspiração e de fé, voltada justamente na palavra do Senhor. Então, irmãos, agora fique com a nossa oferta. Oferte com generosidade, com alegria, tá bom? A gente prega isso todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, que a oferta ao Senhor, ela parte a partir de um coração generoso, a partir de uma oferta com generosidade, porque Paulo fala isso, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, tem tudo aí as nossas contas bancárias, tem também o QR Code do nosso Pix, tem o nosso Pix, que é c9carlito@gmail.com. Então, aquilo que você sentir de Deus no seu coração, doe para a casa do Senhor, tá certo? Como a gente fala várias vezes, a casa do Senhor, a casa C9, ela está ainda em funcionamento, nós estamos funcionando a todo vapor, tá certo? E assim, a gente espera o máximo possível que todo mundo volte para a gente adorar junto. Então, irmãos, adore ao Senhor também na sua oferta. Não se conforme com esse mundo. E um dos conformismos é justamente isso, o conformismo com Mamon. Então não se conforme. Coloque dizendo, Senhor, o Senhor ainda continua sendo, mesmo numa época de crise, mesmo numa época onde tudo está dando errado, entre aspas, mas o Senhor ainda continua sendo o Senhor das minhas finanças. O Senhor ainda continua sendo o Senhor da minha casa. Então, se eu te adoro, Senhor, com a minha louvor, te adoro com a palavra, eu também te adoro com a minha oferta. E não se conforme com o que esse mundo vem a dizer. Não se conforme com as crises desse mundo, mas saiba que a sua orientação está em Cristo, tá bom? Então, feche com alegria na presença do Senhor.